Chegamos a um novo módulo. Estamos crescendo. Aprendemos tanta coisa que aparentemente não parece que tem mais para aprender, mas tem muito mais. Deus preparou este manjar para você, porque Ele quer que você seja seu cooperador, ensinando estas revelações a outras pessoas. Muitos podem entregar suas vidas a Jesus por causa de sua decisão de participar desse curso. Vamos em frente? Durante a grande tribulação, uma trindade satânica estará agindo na terra: o dragão, o anticristo e o falso profeta. O dragão é o próprio Satanás, querendo imitar a Deus. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, nos fala: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O anticristo é a besta que subiu do mar, as nações, uma fera, uma imitação de Jesus. Apocalipse 14, 1 a 4 nos fala: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E uma das suas cabeças, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O falso profeta é a segunda besta, que sobe da terra. É o poder religioso, imitação do Espírito Santo. Apocalipse 13, 11 a 14 nos fala: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes às de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Logo após o arrebatamento, ocorrerão os seguintes acontecimentos durante a grande tribulação. O antigo Império Romano ressurgirá na forma de uma confederação de nações. Apocalipse capítulo 7, 20 e 21 nos diz: E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. O templo será reconstruído. Mateus 24,15 diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. A derrota de Gog. Povos persas, etíopes e Líbia, liderados pela Rússia, príncipe de Moscou, marcharão contra Israel, mas serão derrotados. Ezequiel 38, 2 a 5 diz: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal.
e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, como escudo e rodela, manejando todos a espada. Na segunda metade da tribulação, chamada de Grande Tribulação, no céu aparece Jesus abrindo um livro com 7 selos. Inicia agora um período de grande devastação que assolará o planeta, terminando somente no final dos 7 anos. Os selos que desatam a ira de Deus são citados no livro do Apocalipse, e eles tomam forma na segunda metade da Grande Tribulação. A ira de Deus agora se derrama sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 5 nos diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Primeiro selo. Abrindo Jesus o primeiro selo, aparece o cavalo branco, simbolizando o aparecimento do anticristo. O cavalo branco representa a falsa paz sobre a terra, na tentativa de imitar a Jesus. Apocalipse capítulo 6, 1 e 2 nos fala: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Estamos falando da grande tribulação e de acontecimentos na terra. Portanto, este cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. O objetivo dele é tirar a paz da terra e imitar a Jesus. Observe que ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Não é Jesus, pois Jesus está abrindo os selos. Segundo selo. Agora aparece o cavalo vermelho, simbolizando guerras. Acontecem guerras em todas as partes do planeta. Carnificina, o horror da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, 3 e 4 nos fala: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Terceiro selo. Agora vemos o cavalo preto. Fome. Fome causada pelas guerras. A grande racionamento de alimentos. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6 nos fala: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Chega a fome nas nações. A balança simboliza a escassez de alimento. O denário era uma moeda de prata equivalente a 1 dia de salário de um trabalhador comum. O cavalo amarelo representa a morte, causada por guerras, pestes e feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8 nos diz: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. Eu olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A terra agora é um mundo sem paz. Uma terceira guerra mundial assola o planeta. O anticristo lidera uma confederação de nações contra Israel na tentativa de varrer esse povo da face da terra.
Com as guerras, os alimentos e remédios estão escassos. A espada simboliza a grande mortandade. A fome e as doenças matam milhões. O fim está chegando. Deus está olhando tudo, aguardando o momento certo de agir. Neste período surgem duas testemunhas com grande poder para fechar o céu e para não chover, para converter águas em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas, assim como Elias e Moisés. Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 8 nos fala: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fizer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Quando acabarem o tempo das testemunhas, elas serão mortas pelo anticristo. Por 3 dias, seus corpos ficarão na praça de Jerusalém, para serem exemplo para os povos. Mas no 3º dia, ressuscitarão e subirão aos céus, aos olhos de todos. 5º selo. O clamor dos mártires mortos estão debaixo do altar de Deus, pedindo vingança. Apocalipse 6, capítulos 9 a 11, nos revela: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. 6º selo. Sinal no céu e angústia na terra. Ocorrerá grande terremoto. O sol tornar-se-á negro, a lua em sangue. Estrelas cairão do céu. O céu se enrola. Montes e ilhas são removidos de seus lugares. Apocalipse 6, 12 a 17 nos fala: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por ventos fortes. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? 7º selo. Silêncio no céu. Aparecem 7 anjos com 7 trombetas. Um anjo lança fogo sobre a terra, e há terremotos e tempestades. Agora os anjos irão tocar suas trombetas. Apocalipse 8, 1 a 6 nos diz: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Após os selos, 7 trombetas serão tocadas. Primeira trombeta, saraiva, fogo e sangue caem sobre a terra. A terça parte da terra morre. Apocalipse capítulo 8, versículo 7 nos diz: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Segunda trombeta. Algo gigantesco em chamas cai no mar e o contamina. 1/3 da vida marinha morre e 1/3 dos navios são destruídos. Apocalipse 8, 8-9 nos diz: E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Terceira trombeta. Uma estrela chamada Absinto cai sobre 1/3 dos rios e sobre 1/3 das fontes das águas. As águas tornam-se amargas e muitos homens morrem. Apocalipse capítulo 8, 10-11 nos relata: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quarta trombeta. Trevas na terra. 1/3 do sol, da lua e das estrelas deixam de brilhar. Apocalipse 8, 12 nos diz: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Quinta trombeta. Praga de gafanhotos demoníacos saem da terra. Apocalipse 9, 1-12 nos relata: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem sobre a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças, como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreus era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Sexta trombeta. Cavalaria infernal. 200 milhões de soldados infernais saem para a guerra. 1/3 dos homens morrem.
Apocalipse 9, 13 a 21 diz: E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes que têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Sétima trombeta. Relâmpagos, trovões e grande chuva de pedras. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. As 7 visões. João viu 7 grandes visões que se cumprirão no tempo determinado. Primeira visão. João viu Jesus com 144 mil remidos sobre o Monte Sião. Estes são todos judeus. São 144 mil salvos que acompanharão Jesus, provavelmente durante o milênio, aqui na terra. Apocalipse 14, 1 a 5 nos revela: Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 4 nos diz: Ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Segunda visão. João viu um anjo anunciando o evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 nos diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Terceira visão.
João viu um anjo anunciando a queda da Babilônia. Apocalipse capítulo 14, versículo 8 nos fala: outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Quarta visão. João viu o julgamento dos que adorarem o anticristo. Seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Chegamos ao fim de mais um módulo e partimos para a conclusão deste curso. A vitória esmagadora de Cristo sobre o mal já está decretada. Jesus agora é verdadeiramente Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o grande Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como diz a palavra, todo joelho se dobrará diante da sua presença.